Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Notícia boa aí sobre Léo Ortiz. Léo Ortiz está por detalhes de ser contratado e ser anunciado pelo Flamengo, é isso mesmo, né? Então o Flamengo está resolvendo mais algumas questões burocráticas ali antes de anunciar o Léo Ortiz. Então sim, o Léo Ortiz já está praticamente, vamos dizer assim, né, 90%, 95% fechado já com o Flamengo, né? E vamos aqui com mais detalhes sobre essa situação aqui no vídeo. Então vai deixando seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão e deixe seu comentário. Léo Ortiz chega para ser titular ou nesse curto prazo ele é reserva buscando sua titularidade futuramente, né? Então é isso aí, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Para não perder nenhum vídeo e vambora com mais um vídeo aí, nação, vambora! Léo Ortiz, esse não tem jeito, esse é zagueiro. Só joga em uma ou duas, no máximo. E o problema não é problema. Assim, o negócio é que ele joga num setor que, pra mim, é um cara que tá muito bem, o Léo Pereira. O melhor jogador da partida contra o Vasco. Tá muito bem. Mas aí, do outro lado, o Fabrício Bruno também tá bem. Mas ele e Fabrício Bruno jogaram juntos no Red Bull. Jogaram. É porque eu Era acho a que dupla, né? Eu acho que ele joga ali o zagueiro pelo lado esquerdo, né? Assim, é um elenco recheado de ótimos jogadores. O Flamengo tem um elenco que o Tite gosta muito disso, que bom pra ele. Não tá bem, o outro que vai entrar tem totais condições de ser titular do time. Sim. Não é aquela coisa... Você falou aí, o São Paulo tem um time titular. Você vai pegar alguns que podem virar titular. Um deles é o Galopo. Sim. Mas tem setores que não é uma... A diferença é maior. São Paulo, por exemplo, tem três carências. Não tem um zagueiro canhoto, não tem um lateral esquerdo reserva confiável e não tem um reserva do Caleri. O Flamengo não tem esse problema. Não tem esse problema. Então, assim, o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, declarou isso, estava de férias, ligou dizendo, eu quero que seja feito. O Flamengo está fazendo um esforço incrível. O Tite conhece, convocou ele para a seleção brasileira. Né? Ele chega mais de uma vez. Chega com o status para ser titular. Mas hoje a zaga do Flamengo não é um problema. A dupla titular. O Davi Luiz já tem uma certa idade, né? E uma contestação um pouco do torcedor. Mas eu acho um ótimo jogador, um baita de um jogador, um líder dentro do grupo. E o Pablo saiu. E o Rodrigo Caio também. Então, assim, precisa ter mais zagueiros no elenco. Que ainda não acertou com nenhum clube. Então, o Flamengo precisa de ter mais zagueiros para o elenco. Agora, eu não consigo dizer que ele já chega assim, ó, o Luiz Henrique, se puder, vai jogar no Botafogo. Vai jogar. Se derem a camisa 7 para ele, será emblemático, hein? O Léo Ortiz é muito bom zagueiro, mas não sei se ele já chega e fala assim, ó, me dá a camisa e você vai pro... Não. Nesse momento, não. Agora, essa... E o Ayrton Lucas já se recuperou, já vai jogar, tá? Não vai ser o Varela que vai ter esse problema, não. Vai sobrar pro Ayrton Lucas mesmo. Mas vai sobrar e vai sofrer, porque não é o foda do Ayrton Lucas na marcação. Pois é. Agora eu fico pensando, o Léo, ele deu essa forçada de barra, acho que é super natural. Claro. Ele tá com 28 anos. Claro. Ele sabe que tem a chance na vida dele, não só do ponto de vista econômico, mas talvez até mais esportivo. Claro. De ter uma prateleira, quando parar de jogar, cheia de troféus, né? Ele é um baita jogador, né? Ele é um jogador que traz solução. E como o Zinho fala sempre, 28 anos é a plenitude do jogador. Né? O zagueiro com 28 anos já conhece atalho. O zagueiro com 28 anos já não sai correndo à toa. Só vai correr quando é necessário. O cara já está experiente o suficiente para entender o ritmo do jogo, entender o posicionamento tático dentro da partida. O Léo Ortiz é um baita zagueiro. Eu também acho, mas se ele assistiu ao último jogo, ele deve ter pensado, aonde que eu vou entrar ali? Onde é que eu vou entrar aí? Não, mas tudo bem. Como é que eu vou tirar esse tal de Léo daí? Tite, você não vai jogar nunca com 3 zagueiros? Precisar de 3 eu estou jogando. No meio disso tudo, já que vocês falaram no Tite, daqui a pouco, com todas essas novas contratações do Flamengo, com os caras que chegaram, com quem já tinha, o Flamengo precisa mudar, o Flamengo precisa subir o degrau. O Flamengo ainda não subiu o degrau do ano passado.
O Flamengo está no Domingo mesmo... aconteceu a mesma coisa que a gente... Não na mesma proporção, porque 2023 foi trágico para o Flamengo, com tantas perdas de jogos decisivos de finais. Mas aquela coisa de até 1 minuto antes do jogo você pensar, hoje o Flamengo vai amassar o Vasco. Não que tenha feito tanta coisa assim nos jogos anteriores, mas até mais pelo que o Vasco não fez. Sim. Empate com o Bangu, derrota para o Nova Iguaçu. Favoritaço. Fala, o Flamengo vai engolir. E o jogo foi ali bem pau a pau. E as melhores chances do Vasco. Então eu acho, agora, eu entendo que é pré-temporada, entendo que o pessoal ainda não está, mas todo mundo diz que o time precisa de 4, 5 jogos, 6 jogos para dar uma engrenada para o time começar a enxergar. Então está na hora do Flamengo mudar o degrau. O degrau do Flamengo é o degrau do ano passado. Ele está no mesmo nível. O Flamengo precisa subir esse degrau, porque não tem jeito. Olha o nível dos jogadores que jogam no Flamengo. Olha o nível. O Léo Ortiz vai ser contratado por um monte de dinheiro para ser reserva do Léo Pereira. Acho que ele vai ser contratado para ser titular. Inicialmente ele vai ser reserva. Não sei. Pode ser reserva. Porque a torcida do Flamengo não gostava do Léo Pereira. A torcida do Flamengo respeita o Léo Pereira pelo que ele construiu dentro de campo. E aí vem o tal da meritocracia do Tite. A meritocracia do Tite indica que quem tem e fez, continua. Eu acho o Léo Ortiz baita jogador. Baita. Jogador de seleção. Nível seleção. Mas eu não sei, eu não tenho essa convicção de que daqui 1 mês ele joga. Eu tenho convicção de que o Nico de la Cruz vai ser o titular daqui a 1 mês. Né? É titular absoluto. Não vai dividir nem vaga e tal, porque ele já vai estar encaixado, vai se movimentar. É essa cobrança que eu faço do Flamengo agora. Mudar o degrau. Esse passinho para frente ou passo para cima, como for, e não ficar reclamando da bola, né, gente? Porque a bola é redonda para um e é redonda para o outro, do mesmo jeito. Quem vai ter pouca chance a partir de agora, menos ainda do que já tinha, é o Davi Luiz, né? Davi Luiz. Porque eu acho que o Léo demora um pouquinho para entrar, o Ortiz, porque o outro está muito bem, sabe? Vai ficar esperando uma brecha ali, o jogo que não der certo e tal, porque não dá para chegar agora e o Tite não fará isso, de colocar ele como titular, o Ortiz. Mas vai ser o cara da vez para esperar uma hora dele entrar no time. E o Davi Luiz, e era menos ainda o Pablo, por isso foi embora, né? Agora, nessa coisa de opção, eu até falei, o Flamengo não tem isso em nenhuma posição e tal. Até tem, né, Zinho? Ali um volantezinho a mais, ali caía bem, né? Não, eu gosto muito do Alan. Eu gosto muito do Alan. O Alan teve uma contusão. Eu estou pensando no Alan que eu acompanho há bastante tempo, principalmente no Atlético Mineiro. Né? O Alan campeão, sim. brasileiro, campeão de Libertadores. Cara, o Alan, para mim, é um baita de um primeiro volante. É que o momento é do Eric. O Eric conquistou isso também. Porque com outros treinadores estava bem... Não, hoje jogadoraço, né? Hoje ele tomou conta ali desse primeiro volante, merecidamente, né? Mas assim, o Tite tem um cara que se o Eric machucou, tomou cartão, ou se der uma brecha, ou se não render... Futebol, Brasil, mundo, mas principalmente Brasil, é resultado. Que a gente estava falando aqui. Hoje o De La Cruz chegou com o status titular, merecidamente, tudo. Mas se o resultado não acontece, o Tite tem que olhar para esse elenco maravilhoso e buscar soluções para conquistar. Não pode passar de novo um ano todo sem conquistas, com esse elenco que tem. Então, assim, ninguém tem vaga cativa, não. Hoje o Bruno Henrique e o Gabigol estão no banco, mas se o Pedro e o Cebolinha não fizer gol, não render, como o sábado não estava... Sábado não, foi domingo, né? Sim. Não estava rendendo... O que ele olhou pro banco? Vem cá, vocês dois. Claro. Vai lá resolver pra mim. O Gabigol perdeu o pênalti. E nessa posição ainda tem um que não foi embora. Tá querendo ir, que é o Thiago Maia, né? Ainda tá sobrando lá, mas tá esperando que o Inter aumente um pouco aí o valor para levar. Tá com que eu, particularmente, ficar, né? Tem aí... Ele é o jogador da vez que a torcida não gosta muito, mas eu acho ele muito bom jogador também. Ele é. Não é muito à toa que o Inter tá querendo. O Cudê já conversou, inclusive, com o Thiago Maia. Agora, na verdade, o Flamengo está esperando a proposta mesmo do mas está se arrastando como estava do Léo Ortiz, né? Já estamos falando de Thiago Maia no Inter, já tem um tempo. O Flamengo ainda precisa de um lateral direito. Mas lateral no mercado realmente não tem, né? Na seleção brasileira não tem. Mas num time tão estrelado como é o do Flamengo,
Porque o Flamengo é de outra dimensão, né? O nível do Flamengo é de outra dimensão. Buscou o lateral da seleção do Uruguai. O Varela. Né? O negócio é ele encaixar. Eu acho que com o Tite ele está tendo mais confiança, mais moral. Ele vai para a lateral esquerda no clássico porque o Ayrton Lucas tem à disposição. Aí joga o Wesley na direita. Não tinha o lateral esquerdo reserva, né? Porque o Vinha ainda está também nesse processo de recuperação. Então, assim, ele é o nome da vez, com o Wesley brigando com ele ali. Tomorrow, camarote? Yes. É mesmo? Vai See nos you tomorrow. abandonar? Vem o Flamengo, já sabe. O Tite não faz muita suspense pra nada, não, né? É verdade. O Flamengo que se reapresentou aí após o 0-0 com o Vasco, né? Um clássico morno, na minha opinião, um pênalti perdido do Gabigol. E agora com a novidade do Matias Vinha, né? Apesar dele não ter condição de jogo ainda, acho que provavelmente ele estará em campo no próximo fim de semana, sábado, contra o Volta Redonda, também no Maracanã. Ele já está regularizado no BID. Mas o Flamengo deve chegar sem surpresas aí, né, para esse clássico. O Tite que já tem aí um time na cabeça, o Pedro é titular, o Everton Cebolinha é titular, Bruno Henrique e Gabigol vem entrando no segundo tempo. O meio-campo não é uma surpresa para ninguém, né, com o Pulgar, o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz. Acho até que esse casamento será perfeito nessa temporada entre os dois uruguaios, né? E o sistema defensivo, né? O retorno do Ayrton Lucas, que teve uma gastroenterite contra o Vasco, deve retornar à lateral esquerda. Ontem ele fez exercícios específicos na academia. Varela deve retornar à sua função na lateral direita, ele que foi improvisado na esquerda. E a dupla de zaga com o Léo Pereira e o Fabrício Bruno e o Rossi no gol. O Léo Pereira que foi o nome do jogo contra o Vasco. Agora, o Vene tá de férias, mas o drone dele não. O Flamengo aceitou vender o lateral Mateuzinho para o Corinthians. Eu não lembro de cabeça. Vamos rodar o TP, por favor, que aí a gente vai ler. Porque tem umas coisas aqui que eu vou ler, porque eu não sei de cabeça. Muito bem. Serão 4 milhões de euros pagos de forma parcelada por 60% dos direitos do jogador. O Lucas Pedrosa, uma grande novela, mas que você sempre falou que o ideal seria com esse final. Para essa novela. Sem dúvida alguma. Acho que a vontade do jogador tem que ser respeitada. Entendo como o lado do Corinthians foi uma falta de profissionalismo enorme, de levar o jogador para lá, ele treinar com o grupo e no final das contas o Corinthians desistiu do negócio. O próprio Flamengo também não conseguiu se acertar com o Corinthians. O Mateuzinho claramente não queria ir para o Botafogo, que era a preferência do Flamengo pela garantia de pagamento, mas no final das contas foi respeitada a vontade do atleta. O Mateuzinho é um cara que, na minha visão, nem deveria ser a terceira opção do Flamengo. Para mim, ele teria futebol para continuar no time do Flamengo e ser o reserva imediato do que o Wesley, porque eu acho que se fosse para emprestar alguém, se fosse para alguém buscar experiência fora do Flamengo, seria o Wesley. Eu gosto do Mateuzinho, mas no final das contas a história foi boa para ele. É um jogador que sempre vestiu, sempre honrou a camisa do Flamengo, teve uma lesão que o deixou muito tempo parado, e lá no Corinthians vai disputar a posição com o Fagner, que é outro grande lateral, e vai aprender muito, com certeza, com o Fagner. Aliás, quantos anos tem? 12 anos tem o Fagner no Corinthians já? Desde que saiu do Vasco. Desde que saiu do Vasco. Ele saiu em 2013, 13 ou 12? 12 para 13, 12 para 13. 12 anos. Tá parecendo os goleiros na época do Rogério Ceni no São Paulo, né? Que você era goleiro do São Paulo e ninguém sabia que era o goleiro do São tudo, Paulo. Né, praticamente. Porque ninguém tira o Fagner dali. Será que vai ter hora ali pro Mateuzinho? O Fagner já tá ficando mais velhinho, né? E foi até uma escolha que ninguém entendeu nada, né? O Mateuzinho ter preferido o Corinthians, sendo que o Botafogo, até o Textor teve lá em Orlando, com o Landinho, eu presenciei a cena, já estava tudo acertado. O Flamengo queria... Você estava lá? Tava lá. O Textor estava lá? Tava lá. Você falou com ele? Eu tirei uma foto com o Textor. Você gostou dele? Gostei. Não é maneiro ele? Gente boa, a gente conversou. Eu perguntei para ele... Você fala inglês? Gente, ele fala inglês, Eu perguntei para ele sobre o Mateuzinho, né? Aí ele pegou o telefone, peraí que tô recebendo uma ligação aqui. Aí a gente conversou. Mas ele é bem esperto. Ele é um cara bem esperto. E aí foi muito requisitado lá e assistiu o jogo ao lado, né, do presidente Rodolfo Landim. Acho importante isso para o crescimento do futebol carioca. Essa aliança aí entre Botafogo e Flamengo, pra você ter uma ideia. Hoje o Flamengo ele tem uma situação melhor com o Botafogo do que o próprio Vasco. Eu queria que os 4 grandes fossem unidos para o bem do futebol carioca, deixando um pouco o clubismo de lado. Mas o Mateuzinho, o caminho mais curto para ele chegar na Europa, na minha opinião, seria o Botafogo.
por conta dessa ligação com o Textor, tem o Lyon, tem o Crystal Palace, mas ele preferiu ir para um clube que, na minha opinião, não vai disputar título esse ano. E se bobear, pode até cair para a segunda divisão. Corinthians ninguém se entende, entrou um presidente que está mais perdido do que outra coisa, mandou o Mano Menezes embora, queria contratar um técnico que não poderia assumir no Campeonato Paulista. Quer dizer, a coisa está muito feia lá e o Mateuzinho já chega pressionado. Pra gente é bom, né? Porque dá um monte de fofoca engraçada, né, o Sim, Pedrosa? com certeza. Já teve umas 5 só esse ano. A gente está em fevereiro ainda. Pra gente é muito bom, mas pro torcedor do Corinthians passa uma certa insegurança. Agora, Rafa, eu queria saber se você tem uma atualização sobre o Vina. Tá ansioso para a estreia dele? Ah, sem dúvida, né? O Matias Vinha, que chegou em Orlando, voltou ao Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, começou a treinar enquanto o Flamengo estava no final da pré-temporada, fez 2 ou 3 treinos no CT sozinho. E ontem foi a primeira vez que ele trabalhou com o elenco, sob o comando do Tite e toda a comissão técnica. O Vinha, a gente não tem nenhuma informação de quando será a apresentação dele à imprensa. Ele pode até mesmo estrear sem uma apresentação. A gente não tem nenhuma atualização. Mas o que eu sei é que ele vem de lesão, né, do Sassuolo, está aí apurando a forma física, está 100% recuperado dessa lesão. E quem vai decidir se ele enfrenta o Botafogo ou não é o Tite e a comissão técnica, porque ele já tem um aval do departamento médico. Quem vai decidir sou eu. Ele não enfrenta, Pedrosa. O que vocês estão rindo? Pro Botafogo é melhor ele não É jogar bem melhor, mesmo, não é entendeu? mesmo? Com certeza. A gente está falando de um cara que passou pela Europa, passou pela mão do José Mourinho, com certeza aprendeu muito na sua passagem pela Roma, já teve uma passagem de destaque aqui no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras, jogador de alta prateleira que vem para assumir essa titularidade do Flamengo. Então, pro Botafogo é melhor ele não jogar mesmo. É melhor. Nossa, eu acho uma bobagem botar esse jogador agora. Inclusive, melhor para vocês. Pensa na questão física. Segura mais um pouco, deixa ele treinar melhor. Eu acho que já tinha que jogar já para entrar no ritmo, fazer um gol, dar um cruzamento. Falar em Botafogo, o Luiz Henrique. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. O Flamengo está por detalhe, sim, de poder anunciar de vez, né, oficialmente. Enfim, essa novela está chegando ao fim. O Flamengo anunciar o Léo Ortiz como jogador do Flamengo, né, para a temporada de 2024, né. Falta alguns detalhes burocráticos antes de o Flamengo se anunciar o jogador, né. De acordo com o jornalista André Hernan, né, o Flamengo entrou em acordo com o Red Bull Bragantino. A pedida baixou, o Flamengo acertou praticamente todos os detalhes, algumas questões burocráticas antes da chegada de Léo Ortiz no Flamengo, sendo o terceiro reforço para a temporada, né. De La Cruz, Matias Vinha e agora o Léo Ortiz, né. Obviamente o contrato dele vai ser de 5 temporadas até dezembro de 2028, né. E ele também é uma pedida do Tite aí visando essa temporada de 2024. E o Léo Ortiz, algumas pessoas pensam que ele chega como titular, status de titular. Eu também penso isso, ele chega com o status de titular. Mas se a gente for pensar que Léo Pereira e Fabrício Bruno estão jogando muito bem, principalmente o Léo Pereira, a atuação dele diante do Vasco da Gama foi extraordinária. A gente dificilmente vê o Léo Ortiz chegando para ser titular, né? Ele deve chegar, sentar no banco ali e conforme o tempo for passando, os jogadores, tanto o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, caem um pouco de rendimento, ele deve entrar no time para permanecer. Mas é um reforço e tanto aí para o sistema defensivo do Flamengo aí, né? Então, é isso aí. Deixa a tua opinião. Na tua opinião, o Léo Ortiz, ele chega com o status de titular nesse Flamengo atualmente? E outro ponto aqui para a gente colocar aqui. O Flamengo tem 2 zagueiros, né? Perdeu 2 zagueiros de 2023 para 2024, né? Rodrigo Caio saiu do Flamengo e ainda tem a situação do Pablo, né? O Pablo foi de empréstimo, né, para o Botafogo. Então, Pablo para o Botafogo e o Rodrigo Caio saiu. Até o momento não tem clube que eu saiba tentando contratar o jogador, né? Então, os 4 jogadores à disposição do sistema defensivo do Flamengo é o Davi Luiz, o jovem Cleito, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então o Flamengo tem apenas 4 defensores, né, ou zagueiros no elenco aí, né? Então o Léo Ortiz chegou o 15, é uma boa ali, 5 zagueiros no elenco total, né? Mas essa aí